Biografia de Benito Mussolini. Benito Mussolini, de 1883 a 1945, foi um político italiano. Foi o líder do Partido Fascista, fundado em 1919, no final da Primeira Guerra Mundial. Foi professor e jornalista, escrevia para jornais de esquerda. Alistou-se no exército, chegando à patente de sargento. Em 1922 organizou a Marcha sobre Roma, e com o apoio do rei Vítor Emanuel III passou a organizar o gabinete governamental, no cargo de primeiro-ministro da Itália. Por meio de eleições fraudulentas, os fascistas ganharam a maioria do parlamento. Em 1925 Mussolini tornou-se Duce, o condutor supremo da Itália. Infância e juventude. Benito Amilcare Andrea Mussolini nasceu em Dovia de Predapio, província de Forlì, Itália, no dia 29 de julho de 1883. Filho de Alessandro Mussolini, um ferreiro, socialista, e de Rosa Maltuni, professora primária. Em 1901 Mussolini formou-se professor de escola primária, trabalhou como professor, mas seu interesse era a revolução. Em 1902 foi morar na Suíça, fugindo do serviço militar, mas suas atividades esquerdistas causaram sua expulsão do país. Esteve em Trento, então sob o domínio austríaco, onde foi novamente preso e expulso. Nessa época, suas leituras filosóficas, especialmente as de Nietzsche, haviam firmado sua crença na violência como elemento fundamental para a transformação da sociedade. Partido Socialista. Em 1910, Mussolini foi nomeado secretário do Partido Socialista em Forlì. Começou a editar o jornal La Lotta delle Classi. Depois de liderar um movimento operário contra a guerra turco-italiana, foi condenado a 5 meses de prisão. Em 1911, Mussolini já era um dos principais dirigentes socialistas da Itália. Entre 1912 e 1914, foi redator do jornal socialista Aventi. Benito Mussolini colocou-se contra as posições de neutralidade e pacifismo defendidas pelo partido e por seu jornal. Fundou então o jornal Popolo d'Italia, sustentado pela embaixada francesa, e passou a pregar a entrada da Itália na Primeira Guerra, ao lado da Tríplice Entente. Foi expulso do Partido Socialista. Organizou o Grupo de Ação Revolucionária. Em abril de 1915 voltou a ser preso. Em 1916, depois que a Itália declarou guerra à Áustria, Mussolini foi convocado, alistou-se no exército, chegou a receber a patente de sargento, mas em 1917 foi gravemente ferido. Voltou a editar o jornal, cada vez mais violento no ataque aos socialistas. Os Fascidei Combattimento. Em 1919, Mussolini fundou os Fascidei Combattimento, grupo de combate, em Milão, o primeiro grupo do partido fascista que pregava a abolição do Senado, a instalação de uma nova constituinte e o controle das fábricas por operários e técnicos. Em 1920, um movimento operário no norte da Itália foi inicialmente apoiado por Mussolini, que chegou a propor uma frente comum contra os patrões e os trabalhadores. Rejeitada a proposta, e contornada a situação pelo governo liberal, Mussolini capitalizou a seu favor o pânico da burguesia em relação ao comunismo, e o movimento recebeu voltosas contribuições. Em 1921, Benito Mussolini foi eleito para o parlamento e os Fascidei Combattimento passaram a se chamar Partido Nacional Fascista. Em 1922, uma milícia armada formada por 50.000 camisas negras, dirigiu-se para Roma para tomar o poder, foi a chamada Marcha sobre Roma. O rei Vítor Emanuel III, impotente, cedeu às pressões e o líder fascista assumiu o cargo de primeiro-ministro. O governo manteve as aparências de monarquia parlamentarista, mas Mussolini detinha pleno os poderes. Em 1924, através de eleições fraudulentas, os fascistas ganharam a maioria no parlamento. O socialista Giacomo Matteotti denunciou a fraude e foi assassinado. No ano seguinte, Mussolini tornou-se Duce, o condutor supremo da Itália. Mussolini e a ditadura fascista. Em 1925 estava instalada a ditadura fascista na Itália e o fascismo começava a mostrar sua verdadeira face. Mussolini se definia como reacionário, antiparlamentarista, antidemocrático, antiliberal e antissocialista. Após sofrer um atentado em 1926, fechou os jornais de oposição, dissolveu os demais partidos e perseguiu seus líderes. Restaurou a pena de morte e criou tribunais especiais, compostos por membros da milícia fascista. Um dos fundadores do Partido Comunista foi processado e preso. Benito Mussolini era o chefe supremo do Estado e acumulava numerosas funções ministeriais. Em 1939 foi suprimida a Câmara dos Deputados e substituída por membros do Grande Conselho. Para sustentar o regime, os jovens deviam pertencer mais ao Estado que à família.
Havia organizações para crianças e adolescentes, que uniformizados recebiam os ideais de patriotismo e obediência. Seu lema era: crer, obedecer e combater. A Segunda Guerra e a queda do ditador. Durante a Segunda Guerra Mundial, sua aliança com Hitler, decidida no auge das conquistas militares alemãs, permitiu-lhe incorporar parte do território da Iugoslávia. Porém, foi derrotado na Grécia em 1940 e na África em 1941, e com o desembarque dos aliados na Sicília, teve sua liderança repudiada pelo Grande Conselho Fascista, em 1943. Destituído e preso, foi libertado pelos alemães. Tentou manter-se no poder no norte da Itália, mas já desmoralizado e isolado foi preso por guerrilheiros italianos ao tentar fugir para a Suíça. Benito Mussolini foi julgado sumariamente e fuzilado junto com sua amante, Claretta Petaxi, em Mesegra, Itália, em 28 de abril de 1945. Seus corpos foram levados para Milão e expostos, pendurados de cabeça para baixo, na Praça Loreto.